Oi, pessoal, tudo bem? Boa tarde. Olá, a gente já vai dar início aqui à nossa live. Vamos chamar a Thalita daqui a pouquinho, você esperar o pessoal chegar. E a gente vai conversar um pouquinho sobre a experiência da Thalita. A gente já falou da nossa experiência algumas vezes, né, em Albuquerque. E é bacana, né? Mas cada um tem uma experiência diferente, então vocês vão poder ouvir uma jornada, né, diferente e tirar dúvidas. A gente tem algumas perguntas bem legais que vocês deixaram na caixinha e a gente vai depois abrir para quem tá aqui na live também fazer perguntas. A gente quer deixar uma live assim curta, objetiva, aí entre 20 e 30 minutos. Então, se acabar tendo bastante pergunta, depois a gente quebra e volta respondendo. Mas vamos começar nos apresentando também, caso esteja chegando alguém aí que não nos conheça. Meu nome é Jéssica. Meu nome é Cláudia. Nós somos irmãs, somos enfermeiras da Nursing Connections. E o que mais? E nós fomos recrutadas pela Westways, que é a mesma agência que recrutou a Thalita, que patrocinou ela, também patrocinou a gente. E então, muitas das experiências que a gente teve devem ser bem similares às experiências que ela teve. A Thalita, ela já morou em outro estado, aqui nos Estados Unidos, então ela também vai poder compartilhar alguma coisa, assim, em termos de quais foram as impressões dela em relação ao estado de Novo México, né? Muita gente, quando ouve, assim, Albuquerque, Novo México, nunca conheceu, né? Nunca ouviu falar. Então, acho que a gente tá aí fazendo esse estado ser mais conhecido. Foge um pouco dos top 5, assim, estados mais procurados, né? Mas como a gente sempre fala, é um ótimo estado para iniciar a sua vida aqui, a sua carreira aqui. Tem muita oportunidade, tem um custo de vida baixo, assim, tem bastante coisa para fazer, então é uma oportunidade. Se é um estado que você às vezes nunca pensou em morar, assim, de início, mas muitas vezes foi o nosso caso, a gente colocou na balança, a gente queria morar aqui, queria trabalhar aqui como enfermeiro, então a gente falou, vamos para um estado que a gente nunca pensou em morar, mas pelo menos a gente vai estar lá, e depois para mudar e mudar para outro local e poder ir morar onde a gente quer, é muito mais fácil. Então, nós fizemos essa escolha, porque era uma vontade que a gente tinha. Então, muitas vezes é necessário, às vezes, colocar isso na balança e falar, né? Vou morar num estado que talvez não seja tão famoso, mas pelo menos eu vou poder estar tendo outras oportunidades e ter uma experiência diferente, né? Exatamente. A nossa realidade foi exatamente essa. A gente queria vir para os Estados Unidos. Não importava qual estado, né? São 50 estados. A gente brinca e fala, se o sponsor, né, falasse assim, a oportunidade que tem é para o Alasca, a gente ia falar, ok, pode me contratar, porque a gente queria vir para cá, né? Não importava o local. Infelizmente, acho que hoje tem uma certa cultura, assim, de querer vir para lugares bem específicos, né? Eu quero ir para a cidade X, para o estado X. Mas a gente fala, ok, se essa realmente é uma necessidade sua, porque você tem família lá, porque você, né? Beleza, então o melhor sponsor para você vai ser um sponsor que te leva para aquele local que é inegociável. Mas se você isso não é um fator, e não só isso não ser um fator, mas entenda que as coisas não são para sempre, né? Não precisa ser para sempre. Pode ser que eles chamam de stepping stone. Uma fase que vai te dar uma experiência, que vai te deixar juntar uma grana boa e para depois você encontrar outras portas que vão se abrir com certeza. Então, assim, a gente quer abrir a mente de vocês quanto a isso e, enfim, é isso. Vou chamar aqui a Thalita, então, pra gente começar a conversar com ela.
Oiê, Oi, tudo olá, bom? tudo bem? Ó, muito obrigada novamente por aceitar aí o nosso convite para a gente conversar. Muito bacana isso. A Thalita foi aí uma das primeiras enfermeiras nossas que começou a trabalhar em Albuquerque. Então, para a gente é bem legal ter essa troca aqui, né? Enfim. Sim, obrigada pelo convite. Ah, e assim, sou muito grata para o Westwood e por vocês também, que me ajudaram bastante durante todo esse processo de transição para estar exercendo a enfermagem aqui nos Estados Unidos. Ah, que bom, a gente fica feliz. Então, pode se apresentar para o pessoal. Meu nome é Thalita, eu sou de Recife, Pernambuco. Na verdade, nasci na Bahia, mas eu fiz faculdade em Recife. Eu estudei na Faculdade Pernambucana de Saúde, é uma faculdade particular em Recife. E eu vim para os Estados Unidos em 2017 como au pair. Como eu não tinha inglês, nada, eu já sabia do processo de validação, mas também sabia que existia a necessidade do inglês. Então, eu preferi vir num programa de intercâmbio para poder realmente aprimorar meu inglês antes de estar no mercado como enfermeira. E aí eu fiquei nesse programa de au pair por 2 anos, com uma família lá na Virgínia. E em 2020 eu mudei aqui para Albuquerque, pouco antes de eu começar a trabalhar. Ah, sim, que legal. Bom, então vamos falar um pouquinho sobre em termos de cidade, né, a sua mudança. Quais foram, assim, as suas primeiras impressões em relação a Albuquerque, a Novo México? Você que já teve uma experiência em outro estado aqui, o que que você pode dizer, assim, de pontos positivos, negativos? O que que você acha da cidade, do local? Assim, primeira impressão sobre Albuquerque, New Mexico, é muito o que a gente vê, lê na internet. Então, todo mundo fala que é muito mais perigoso, que é muito perigoso comparado aos outros estados. Sinceramente, sou de Recife, não achei essa muita diferença. Claro que na Virgínia a gente tem muito mais safe. Tipo, o problema que as pessoas têm lá, a gente tem um app chamado Nextdoor que os vizinhos postam tipo crimes. Na Virgínia o problema é like, oh, roubaram tipo alguma coisa no meu carro, agora eu vou ter que tipo trancar, porque normalmente eles deixam aberto na frente da casa. Agora aqui Hum. realmente você tem que ter um pouco de segurança, tentar evitar alguns bairros. Eu moro na Northeast Area, então eu nunca tive nenhuma experiência com crime ou nada parecido. Acho muito tranquilo. Eu gosto de Albuquerque. Claro que, assim como todas as cidades, tem pontos positivos e negativos. Por ser uma cidade Uhum. um pouco menor e por conta da pandemia, uma coisa que eu sempre acho muito problema é em relação à comida, em relação a certo momento da noite, tipo, Uhum. after midnight, tipo, depois de meia-noite, você não consegue. Se você tiver no plantão, se você não pedir nada antes de meia-noite, você não consegue. Tudo É verdade, fecha. eu lembrei de uma vez. Eu tinha até esquecido. Uma vez a gente também saiu para No pegar cinema. comida depois do cinema e não achava quase restaurante Sim, aberto mesmo. inclusive McDonald's, até alguns desses drive-thru, você Fast food, passa, né? tipo, tá realmente. É uma coisa que, para mim, eu gostaria de ter opções. Então, é um ponto negativo. Em relação à cidade em si, amo o weather daqui, o tempo, não chove muito, não Uhum, tem. Em relação ao frio, as estações são bem definidas, mas não são muito extremas. Então, por mais uhum, como a gente está nas montanhas e no deserto, não é muito úmido. Então, é um calor, mas é um uhum. calor realmente tolerável. Eu gosto muito de estar outside. Eu tenho um cachorro, então a gente vai hike, faz muitas atividades outdoors e eu gosto muito, particularmente. Outro ponto muito positivo é que a gente está no meio. A gente está no meio dos Estados Unidos, então a gente vai para o Colorado. Eu dirigi recentemente para o Colorado, já dirigi para o Texas, tem a possibilidade de ir para Flórida, para Arizona, então tudo é muito próximo. Você 2, 3 horas
dirigindo, você consegue estar em outro estado e realmente explorando. Então, comparando com Virgínia, basicamente isso é mais em relação à segurança mesmo e mais possibilidades, porque eu morava próximo a DC, então tinha realmente muita possibilidade por É, conta de ser a capital. Mas fora isso, tudo é, é. Para você que vem do Brasil, é completamente diferente. A experiência é diferente, porque você realmente vai ter essa experiência dos Estados Unidos. Não é porque é Novo México, Albuquerque, que é basicamente a mesma coisa de estar em qualquer outro estado dos Estados Unidos, em relação cultural. pois é. Você sente esse preconceito, às vezes, das pessoas, né, no Brasil, enfim, aqui, falar Novo México, ué, mas é México ou é Estados Sim, Unidos, né? aham, E eu acho exatamente. assim, gente, é só por conta do nome mesmo, mas Uhum. não tem nada a ver, É. né? E o nome é mais por conta de como formou a sociedade aqui, por conta de ser muito próximo do México, acaba muitos imigrantes, e o que é uma coisa boa, porque a gente tem uma diversidade muito grande, então as Sim, pessoas aqui são mais abertas. Por exemplo, se você for para outro estado como Nova York ou Virgínia, as pessoas têm um pouco mais de preconceito por você ser imigrante. Aqui a gente tem uma diversidade muito grande. Então, no sim, sim. hospital que eu trabalho, a gente tem muita gente das Filipinas, tem muita gente do Uhum. Brasil, a gente tem uma equipe muito boa do Brasil lá, a gente está formando um, uma conexão aqui de enfermeiros brasileiros muito grande, então a gente Sim, eu quero falar sai sobre isso juntos, ainda. então é muito, muito legal. E assim, até esqueci o que eu ia falar, que lembrei desse negócio das enfermeiras brasileiras, mas isso é muito bacana. Mas isso realmente é um preconceito. E, inclusive, no Texas, existe mais imigrantes latinos ainda do que em Novo México, sabe? Tem uma presença Uhum, até maior aqui, mas as pessoas, enfim, têm um pouquinho desse preconceito. Mas a gente está aí para quebrar isso, né? O New Mexico é um estado que tem muita influência também de nativos, né? uhum, Nativos índios, que é bacana. Tem uma influência também espanhola, né? Eles foi um território espanhol por um tempo, então tem, enfim, umas influências assim na cultura, a gente acha bem rico isso. uhum, Em questão à segurança que você falou, né? A gente também morou no Northeast, nunca tivemos nenhum problema. É claro que é só você também, a gente não saía assim na madrugada, em lugares estranhos, mas isso já não era uma prática mesmo, né? Para quem vem do Brasil, eu morei no exatamente. Rio, eu trabalhei num hospital que era em frente ao Morro do Borel, tinha direto tiroteio, tinha direto lockdown na rua do trabalho. Então, assim, para quem vem de uma realidade assim, você chega e os americanos são assim, tudo é. Não, o Albuquerque é muito perigoso, mas você vê que não é exatamente assim, né? Uhum. Mas, enfim. Bom, e em relação ao seu trabalho, assim, como é que foi para você começar a trabalhar, o início dos seus plantões, essa adaptação, assim, profissional? Então, por eu estar muito tempo afastada da enfermagem, eu trabalhei, meu último ano que eu trabalhei foi no começo de 2017. Eu solicitei o pessoal da Western para ter 4 dias de treinamento. Eles oferecem normalmente 2 para quem está começando, quem já tem experiência, e aí eles abriram essa exceção. Eles também fizeram alguns treinamentos antes de começar no hospital, como trocar PICC line dressing, como fazer ostomy bag, alguns Uhum. procedimentos, assim como BLS. Tudo isso a gente fez antes de eu começar no hospital, então já me deu um pouco mais de segurança. Eu sou muito confidente, então, principalmente em relação à tecnologia. Então, o charting part, a parte do computador, foi muito fácil para mim. Eu trabalhei com alguns sistemas no Brasil e eu lembro que eu conversei com a Cláudia antes. Aí ela me falou do sistema e eu dei uma pesquisada online sobre o ACE-IT, que é o que a gente usa lá no hospital. Então, eu já sabia mais ou menos como funcionava o charting. Então, meus primeiros plantões, a gente shadow um outro enfermeiro que já trabalha lá, normalmente alguém com uma experiência mais avançada. Eu trabalho no hospital de rehabilitation, physical rehab, para mim muito similar ao meu trabalho no Brasil. Eu trabalhava em med surgery e neurocirurgia.
Então, a gente tem o perfil dos pacientes são muito parecidos. Spinal cord injury, stroke. Então, não foi uma diferença muito grande para mim migrar para aqui para os Estados Unidos. E realmente, a equipe do hospital, eles dão muito suporte. Então, se você for aberto, se você comunicar suas dificuldades, falar, ó, nunca, a gente só usa bomba de infusão no Brasil, hospital público, UTI, a gente não usa muito. Normalmente é só no drip, no hospital normal, hospital público. Então, eles realmente mostram. Comigo, assim, mostrou uma vez, deixa eu fazer, aprendi. Não tem muito. Trabalhei muito com educação permanente no Brasil. Outra coisa que me ajudou muito, a gente sabe muito essa parte teórica, a gente consegue absorver e que mais, por mais que a gente não tenha tanta experiência na prática. E foi isso, foi muito bom. Eu tive uma transição muito tranquila. Claro que, assim como todo mundo, tive algumas dificuldades. Todo mundo muito aberto a ajudar, a ensinar. Então, realmente, tive muita sorte, é o que eu falo, porque eu já fui para esse hospital, Physical Rehab, e eles me deram um contrato, o primeiro contrato de 4 semanas no meu primeiro mês, e depois eles só continuaram prolongando. Eu tô lá faz 1 ano e meio já, acho que vou finalizar com eles. Então, É. é uma experiência muito boa, porque é um hospital muito organizado, a enfermagem tem uma liderança muito boa, eles realmente ajudam com todo o que eles. Então, muito bom. Olha, muito, muito legal isso, essa sua experiência. Com certeza, não apenas a sorte, mas você também é muito boa, né? Você é uma ótima enfermeira. A gente teve feedback muito positivo, assim. Para quem não sabe, o Thiago, meu marido, ele trabalhava na Westways de Albuquerque e trabalhou aqui também na Westways no Texas. E então ele tem muito contato ainda com o pessoal de lá, com o Ben, com a Liz, e assim, a gente tem tido um feedback muito legal, não só de você no início, né, quando você começou, mas também hoje desse grupo de enfermeiras brasileiras, né, que quando a gente foi para Albuquerque éramos só nós duas, e Uhum. agora aí tá tendo um time, e assim, isso é muito bacana porque eles estão vendo que a gente está trazendo enfermeiros assim, de altíssima qualidade, a gente está representando a enfermagem brasileira, né, ali em Albuquerque, e isso é muito legal, a gente assim morre de orgulho de todos vocês. Então, Sim. muito legal que você ficou nesse Uhum. contrato. Vou explicar para o pessoal como é que funciona isso também, que a gente sempre fala muito do per diem, né? Uhum. Que é você trabalhar meio que esporadicamente, de acordo com a demanda que tem, que a Westways oferece. Tem um plantão disponível aqui, tem plantão disponível ali. Mas tem como você ficar em esquema de contrato numa facility fixa por alguns meses ou conforme eles forem renovando. Quiser falar da sua experiência de contrato também. O meu foi bem parecido com você, É. Thalita. Eu comecei, só que não foi no Encompass. Acabei indo pro Encompass bem depois. Eu comecei nas facilities da Genesis. Eu treinei em uma, a gente treinou no mesmo local. Então, assim, eu tive um treinamento bem mais longo do que o comum, mas era a época, eles decidiram, acho que tinha muitas pessoas que não tinham experiência, porque eu vim do Brasil sem experiência. Eu me formei, peguei meu diploma no mesmo ano que eu fiz o processo, então eu não tive experiência no Brasil. Então, tinha muitas enfermeiras que estavam começando sem experiência prévia, então eles decidiram dar um tempo a mais de treinamento. Mas eu não cheguei a nunca trabalhar nesse local. Eu fui numa outra e dei uns plantões, uma semana, rodei aí por umas três lugares diferentes. E o local, eu voltei no local que eu tinha no meu primeiro plantão, né, dentro de uma semana que eu tinha acabado de começar oficialmente, né, sozinha. E aí eles também me ofereceram, falaram, estamos precisando de alguém mais fixo. Aí eu fiquei lá praticamente uns 10 meses, 9 a 10 meses. Então é bom porque você consegue ter aquilo um pouco mais estabilidade, né? Você Uhum. tem um acesso ao seu schedule, você já sabe um pouquinho mais, né, do seu Sim. horário, e aí você conhece a equipe, né? Você já passa a conhecer outros profissionais de saúde, eles te conhecem. Tem o seu lado também de responsabilidade, porque eles podem te cobrar, tipo assim, você sabe que aqui a gente não faz Uhum. dessa forma, você sabe Sim. que teve aquele treinamento, então é um pouco, né, dos dois lados, mas
você tem um pouco mais de acompanhamento, né, daqueles seus pacientes, da equipe, né? Você já tem uma Uhum. familiaridade maior. Mas também foi um pouco disso. E aí eu fui pro Encompass, esse Encompass que você tá. Eu fui por, acho que um mês, antes da gente sair Me Antes da mudar. gente de, mudar pra cá. de se mudar É. pra Austin. Sim. Então, isso é bem bacana, né? E esse mesmo esquema de igual no ICU, você também Ah, é. começou por uma semana e ficou um ano e meio Aí também. em Austin também, quando tava a pandemia, em julho de 2020, eu fui para uma empresa trabalhar na equipe de saúde do trabalho. E era para ser uma semana só. Uma semana virou um mês foi para três meses foi para 18. Que eu fiquei nisso, indo e voltando lá, fiquei neles praticamente, terminei meu contrato com eles. Então, é muito bom, né? Que é Sim, é isso. muito bom, você consegue se sentir mais confiante em relação ao É. trabalho. Atualmente, até treinamento para as novas enfermeiras eu dou. Sempre, Uhum. sempre acabo conhecendo as brasileiras antes delas serem alocadas lá. Já falo, ó, você pode ir para um hospital, a gente sempre precisa. Então, a gente tem realmente uma boa reputação aqui. Eles gostam bastante da gente, que eles sabem que brasileiro é hard workers. Então, eles realmente querem no time. A gente não miss any shifts, a gente não nunca calling you anything, a gente pega mais do que eles oferecem. Então, realmente, para a facility é um bom contrato. Maravilhoso, eles Uhum. vão amar vocês para sempre, porque é exatamente isso que eles estão procurando, né? Alguém que não vai perder os shifts, não vai, né, faltar, enfim. Uhum, E eles gostam desse perfil da. Porque a enfermeira de agência, né? A gente já até falou um pouquinho disso. Ela acaba sendo essa tapa-buraco, né? O local tá uhum, precisando de uma enfermeira, então é para isso que ela tá lá. Então, muitas vezes, quando você não tá fixa num local, você roda, eles esperam que você não precise tanto tempo para pegar, talvez, aquele Treinamento. procedimento. Então, eles gostam quando tem alguém que, assim, me mostrou uma vez, pronto, não precisa mais me mostrar. uhum, Claro, cada um tem sua personalidade, né, de método de aprendizagem, uhum, ou prefere praticar mais vezes, mas essa é uma das características de quem trabalha numa agência, né, de conseguir pegar o sistema, conseguir uhum. pegar, né, aquele procedimento mais rápido. É. Então você não sente preconceito assim por ser uma agency nurse no Encompass, porque já é um local que você tá tanto lá que é quase que como se você fosse staff deles mesmo, Sim, né? eles até brincam com isso. Ah, Thalita, a gente não conta que você já faz parte, porque eu já tô lá faz tanto Muito bom. tempo. E realmente, agora com os brasileiros, normalmente existia sim um pouco de preconceito. Como eu fui uma das primeiras a estar lá por tanto tempo, no começo eu senti um pouco de resistência em relação às experiências anteriores que eles tiveram com o pessoal de agência, não especificamente brasileiro. Então, eles tiveram algumas dificuldades, um pessoal que vem de outros países, que às vezes o inglês não é muito bom, ou eles realmente tipo, não sabem, não entendem o que é que eles estão falando, fazem umas coisas bem diferentes. E no começo, antes deles realmente me conhecerem, opa, agency, então a gente já tem um pé atrás. Mas aí, depois de uns plantões, todo mundo já, tipo, sabe como que você é, como você trabalha, se você realmente Sim. vai atrás de fazer as coisas ou não. E realmente, atualmente, enfermeiro brasileiro, eles já gostam. A Não, gente e já isso tem. graças a você, nesse local aí especificamente, com certeza aí já abrindo esse caminho, né, de uma boa reputação, de uma boa é, representação aí da enfermagem. Então, não tem como te parabenizar Não, o obrigada. suficiente, assim, realmente. E para quem está assistindo, né, que está no processo, que está com a gente, que vai vir para Albuquerque, pode ser que a sua experiência seja semelhante, você chegar num local e o pessoal você é, faz um bom trabalho, as pessoas gostam de você e vão te chamando mais e você fica num contrato fixo e você nunca tem que rodar. Pode ser que não, pode ser que no começo você tenha que ir para algumas facilities e, enfim, esse foi o meu caso. Eu fui em algumas, depois eu fiquei também fixa praticamente também o tempo todo que eu estava em Albuquerque, eu ia nesse local, era quase que também funcionária deles, treinava os funcionários deles, enfim. E isso é bacana, mas vai muito também do seu, como a Cláudia falou, do seu perfil e do quanto você quer, Seu empenho. seu empenho, né? Você quer ficar Uhum, ali, você quer cavar o seu lugar.
Então, é isso aí, não falta plantão, dá o seu melhor, que com certeza essa sorte, essas coisas boas vão Sim, vir, vão ficar, né? exatamente. Bom, vou começar aqui a falar das perguntinhas que a gente teve. Sobre moradia, apartamento, casas, qual a sua dica para quem está chegando? Como é que foi a sua parte de moradia para você Ah, eu já no morava na início? Virgínia, então É. eu mudei para cá antes de eu começar o meu contrato com o Westways. Então eu aluguei o meu próprio apartamento. Eu realmente, como foi, eu tinha um pouco de receio em relação à localidade. Eu peguei um apartamento que é um pouco acima da média daqui, então o meu apartamento é mais caro. Não recomendo como ponto de referência, sabe? Porque é um apartamento muito bom, mas eu moro sozinha com o meu cachorro, então assim, é muito caro. Eu pago $1.500. Assim, você consegue apartamento pela Westways, eles oferecem o auxílio moradia pelos 3 meses e depois eu acredito que um apartamento mobiliado fica em torno de $1.000. Não sei muito bem, mas pelo que eles me falaram no começo. Como eu já tinha toda a minha mobília, para mim Uhum. valia a pena vir para um outro apartamento. E Sim, sim. assim, depende muito do quanto você queira o suporte da Westres. Você pode, eles mesmo eu estando em um outro apartamento, eles me deram uns 3 meses de remuneração referente à moradia que eles dão para todo mundo. Então eles me deram, só que ao invés deles darem no apartamento, eles me derem, eu paguei o meu aluguel. Então, depende muito de quanto ajuda o enfermeiro necessita. Se eles quiserem que a UES, morar com a UES, se eles quiserem que a UES resolva tudo por eles, porque como você vem para cá, você vem sem crédito, que é uma coisa muito Uhum. importante nos Estados Unidos, que a gente não é muito no Brasil, é tipo crédito. Você tem quanto tempo você tem cartões aqui abertos, você tem contas, você paga em dia. Então, para eles é muito importante. A gente só mudando para cá é um pouco mais difícil da gente conseguir alugar, porque eles querem todas essas provas. Como eu já morava aqui desde 2017, eu já tinha um crédito desde 2017. E como eu tinha o meu contrato com o Ashways, o apartamento aceitou aquele contrato como forma de realmente de prova que eu tinha como Uhum. pagar o aluguel. E aí, assim, mas se você quiser que a Western resolva por você, você vai morar nos apartamentos da Western. E assim, tem os seus prós e seus contras. Tem gente que gosta do apartamento, tem gente que não gosta porque é carpete, porque não é. Mas vendo da realidade do Brasil, eu acredito que, tipo, é muito melhor. Porque a Uhum. gente sabe como é tudo no Brasil. Então, aqui realmente é um level up, no matter what. Uhum. No Isso. momento que você A vem gente para cá, morou no realmente é apartamento. melhor. A gente morou no apartamento do que eles têm lá o convênio, né, o Sedona. Só que Uhum. não era mobiliado, eles não tinham mais nenhum mobiliado. Então a gente acabou Hum, ficando numa unidade nossa, A gente alugou por conta é, própria, mas. e pudemos escolher, né, o andar, né, qual que a sim, gente queria, e fomos comprando a mobília aos aos poucos. poucos. E foi muito bom, assim. É como você falou, a gente veio do Brasil, tinha piscina no apartamento, Uhum, academia, a gente fica, nossa, quanta coisa, né? A gente nem sabe o que fazer, exatamente. nem com Uhum, tempo para aproveitar também. exatamente. Mas foi muito bom. A próxima pergunta aqui sobre compra de carro. Qual a experiência de vocês em Albuquerque dá para viver sem carro? Ah, não dá. Você Não é consegue. nem acho que só em Nova York, talvez, por É, conta do metrô, que Se dá para viver sem em carro, né? DC, Em nenhum outro lugar nos Estados Unidos eu em acho que é DC, uma em realidade. DC, em DC eu conseguia. Eu morei em DC por É, um tempo, fora do intercâmbio, quando estava na pandemia, quando eu estava aguardando o processo, porque eu fiz o adjustment of status. Então, eu fiquei um uhum, tempo aqui só esperando o governo mandar o meu work permit. Então, até lá, uhum, eu fiquei um tempo na Virgínia, sem carro, sem estar trabalhando, só estudando. E eu conseguia, porque na Virgínia ali próximo a DC, a gente tem uma rede muito grande de metrô, de ônibus, uhum. então dá para. E tem Não. muito mercado perto agora. Aqui, não, um que não tem. E até Uber, por causa da pandemia, teve uma redução muito grande. E como os hum, plantões aqui de 6 até 6 da manhã, 6 da noite,
O horário é muito. Não é um horário muito Ingrato. bom para você, sim, porque se você tem que começar de 6, você tem que sair, chamar o Uber, por exemplo, de 5h20 da manhã. Que aqui também uma coisa muito boa em relação ao Albuquerque, muito pequeno. Não é tipo pequeno, não tem trânsito. O lugar mais longe que eu vou é 20 minutos. Então, assim, Uhum. tô muito, Hashtag saudades. muito mal acostumada que eu viajei para o Texas, é terrível, o trânsito é terrível. Então, aqui você vai para o lugar mais longe, com trânsito, 20 minutos no máximo. Então, realmente, você fica mal acostumado, muito mal acostumado. E aí você sai daqui para chamar Uber. No começo foi muito difícil. Eles aceitam, se você for para um lugar de financiamento, eles aceitam o contrato da Oasis para dar entrada, para financiar o carro. Provavelmente, como eu já falei a alguém, o crédito é muito importante aqui nos Estados Unidos. Você vai conseguir comprar um carro? Vai conseguir com APR muito alto. Já tenha isso em É. mente. Você consegue refinanciar no primeiro ano. Eu refinanciei o meu, como eu comprei quando eu comprei meu carro e aí depois de um tempo, quando eu paguei certinho todas as prestações, meu crédito aumentou e aí eu consegui refinanciar com a Credit Union, tipo, num menor rate que eles ofereciam. Então, assim, Uhum. tudo tem suas possibilidades, tem seus prós e Sim. contras, e por a gente ser imigrante, realmente, algumas coisas vão sair um pouco mais caras, mas comparando com o Brasil, É. a gente paga um carro aqui $20.000 no Brasil, um carro que é tipo 50, 60 mil. Então, com o salário que a gente recebe, que é muito maior que o Brasil, você consegue realmente pagar um financiamento de 300, $400 por mês, super tranquilo. Sim. E, por exemplo, no nosso caso, a gente até optou por comprar um carro usado, a gente não financiou nem nada e também foi super tranquilo. Assim, você vai num dealer que tem carros novos Sim. e seminovos e se você é uma coisa que você consegue, a gente conseguiu, né, trazer um dinheiro do Brasil guardado e tudo mais, Uhum. você dá e não precisa nem financiar e parcelar o carro, você dá num carro usado e conforme você vai ganhando o seu dinheirinho, vai Yeah. voltando ali até uma vida, você dá um upgrade no seu carro, aí, enfim, né? Sim. Acho que é E muito é do seu fácil, mindset também. muito mais fácil quando você vem com o marido também. Porque minha questão toda, eu entendo nada de carro. Vou comprar um carro usado, não tenho ideia se vai estar bom, se não vai estar. Comprei só para evitar qualquer dificuldade. Se você vem realmente com o marido, uma pessoa que entende de carro, ou tem alguém conhecido que realmente pode lhe dar essa assistência, vale muito mais a pena, porque o preço realmente, como no Brasil, drop muito quando você compra usado. Sim, sim. Então, vale a pena. Há uma outra pergunta sobre aluguel, a gente já comentou, no apartamento, ela alugou o próprio apartamento dela. Ah, custo de vida em Albuquerque, o que que você acha em relação à Virgínia? Muito melhor. Muito É bem melhor. O barato, custo né? de vida muito barato. A Virgínia, o mesmo apartamento custaria uns $3.000. No lugar, numa área boa como a área que eu moro, comparando, que eu moro em uma das melhores áreas aqui, tipo, segura, que eu É, moro, tipo, a 9 minutos do hospital que eu trabalho, tem academia, mercado, maravilhoso. farmácia, tudo aqui perto, parque, então, assim, muito bom, custo de vida, Virgínia, absurdamente caro. Então, realmente, Albuquerque é um dos melhores lugares. É por isso que a gente Sim. tem uma quantidade de hospital, principalmente de nursing homes e rehab, porque muitas pessoas, o que eu pesquisei quando eu estava para mudar, é que muitas pessoas, quando eles se aposentam, eles vêm para cá. É um lugar Uhum, onde as pessoas se aposentam. Então, a gente tem sim. muitas pessoas idosas, então, Tem muito realmente, nursing home, né? uhum, muito. Então, o custo de vida realmente é um pouco mais, um pouco não, muito melhor do que outros estados. Você falando da cidade, né, do trânsito e tudo mais, eu me lembrei, assim, como também é fácil se localizar por conta da Sandia Mountains, né? Você olha, assim, você já sabe para onde você tá indo pro norte, pro sul. Nossa, inclusive, saudades. Sim. Era Em, muito em bom. alguns meses a gente já não estava mais tendo que usar o Google Maps. Aham. Aqui em Austin, assim, até hoje, É, dependendo do lugar que a gente vai, a gente ainda tem que colocar, porque, né, é É. tantas highways, tantos. exatamente. Sim, Ah, deixa eu ver se tem alguma outra pergunta aqui. Falamos custo de vida, moradia. Ok.
Uma pergunta sobre com relação à medicação, qual a maior dificuldade? Estou entendendo que, então, a administração de medicação no trabalho, como é que, qual foi a sua maior dificuldade com essa parte de MedPass? Então, aqui nos Estados Unidos, a administração da medicação é muito mais safe do que a gente está acostumado no Brasil. Então, a gente tem o Pyxis, pelo menos na facility que eu trabalhava. Por isso que eu falo que eu tive muita sorte, porque já vi outras enfermeiras falando que em outros hospitais não são assim. Você não tem. A gente tem um Medicard, que tem um computador em cima e tem as gavetas para cada paciente. Então, cada paciente tem sua gaveta individual e aí a gente tem um sistema chamado Pyxis, que tem uma sala de medicação, que é esse sistema, quando você coloca, você vai ter uma senha, um password, e aí você consegue colocar a lista dos seus pacientes daquele plantão e consegue pegar as medicações específicas. Vai estar lá a hora, vai estar lá o nome da medicação, então você consegue puxar toda a medicação, colocar na sua específica gaveta, e quando você vai administrar a medicação no paciente, você vai escanear, vai abrir o chart do paciente, vai escanear o wristband, verificar o nome, a data de nascimento, e aí você vai escanear todas as medicações. Então, se você escanear uma medicação errada, ou, por exemplo, o médico estava lá no sistema, mas o médico descontinuou alguma medicação, assim que você escanear, vai já aparecer. Essa medicação foi descontinuada, tipo, você não precisa administrar. Então, assim, eu fui até parabenizada ontem, porque o meu rate de scan 100%, eu sempre faço questão. Acontece de alguns vou só passar um creme topical no paciente, só vou lá com creme, não vou levar todo o equipamento. Eu não, sempre tenho que fazer qualquer coisa, levo o meu Medicard, sempre faço questão de escanear para a gente assure que é patient safety first. Tipo, trabalhei muito com isso no Brasil em relação à educação permanente e é uma coisa muito importante. A gente quer garantir a administração correta de medicação. Muito bom. Sim, esse sistema do Encompass é muito bom, que você escaneia o medicamento, escaneia o bracelete dele, né? Tem que escanear todo um monte de vezes. Eu acho que isso dá, assim, uma segurança muito mais, né? Porque a Sim, gente ficou... peace of mind, porque você sabe que você está fazendo certo. Outra coisa que é muito bom, assim que você abre o seu resumo de medicamento no chart, se você tiver dúvida, não sei como pronunciar essa medicação, ou não sei para que serve, você só clica com o botão direito, abre lá um Education Reference e ele dá todas as informações, reações adversas, como pronunciar, tudo que você precisar saber da medicação vai pop na tela. E aí eu tenho alguma dificuldade, sempre faço questão de olhar todas as minhas medicações antes de entrar no quarto do paciente. Se eu tenho alguma dificuldade, dou uma checada ali rápida e para garantir a administração correta. Muito bom. A gente trabalhou no Encompass daqui do Texas também. Tem uma em Round Rock, que fica perto de Austin. A gente também teve um contrato lá de um ou 2 meses, né? Mas eu achei um pouco mais acute aqui, comparado ao que ela falou do Encompass daí, sabe? Eu senti o nível dos pacientes um pouco mais... Ele era mais dependente, tinha mais procedimentos. Tinha transfusão sanguínea direto, assim, tinha várias coisas. A gente está tendo bastante aqui. É o que eles falam que a acuity tem subido bastante por conta dos questão de insurance de outros hospitais. Os hospitais querem mandar para rehab e aí o insurance meio que dificulta a transição deles para um skilled nursing. Então eles acabam continuando lá por muito mais tempo e a gente acaba realmente fazendo transfusão, lidando com PEG tube, aspirating, toda essa questão de pacientes mais aqui. Olha, a gente está dando já uns 40 minutos de live. Tem algumas perguntas ainda. Não sei se você ainda tem uns 5, 10 minutinhos para a gente responder. Senão, a gente pode salvar as perguntas e responder nos stories depois. Como é que você está com o tempo aí? Tô bem, tá tô off tonight. Eu vi um pessoal aí falando aí para a gente continuar e não se preocupar com o tempo. Então, vamos lá. A Isabel perguntou quais são as melhores áreas para alugar. A gente falou do Northeast, né? Também a sua experiência aí no Northeast. Sim. Realmente tem algumas pessoas que moram no West Side, like Northwest,
são as Aham. communities fechadas, gated com casas. Não sei realmente se em Rio Rancho. O que eu ouvi Ah, falar de Rearrange, Rio aham. Rancho, muita gente mora lá também, que é Uhum. na região metropolitana, não é Albuquerque mais, mas é tipo 20 minutos daqui. Então, Uhum. praticamente em Albuquerque. É. Uhum. Como foi para abrir a conta no banco e comprar seu primeiro carro? Eu já tinha tudo, eu já tinha conta no banco por conta do au pair, então foi muito tranquilo. Mas a experiência é que quando você vem do Brasil, você já vem com o seu green card, então é tudo muito fácil. Se você Sim. realmente só for lá num branch, eles vão abrir muito tranquilo. É, exatamente. Uma coisa que você precisa é só o comprovante de residência no seu nome Uhum. e Isso. A gente levou também o contrato da Westways, levamos uhum, os, né, os documentos que eles pediram. Demora um pouquinho para você abrir, é tipo uma consulta lá, tipo, de 1, 2 horas. uhum, Você tem que assinar vários documentos, mas não foi nenhum problema. Você vai vir completamente legalizada, você vai vir com todos os documentos necessários para poder abrir a conta. E assim que você vai conseguir até abrir linha de crédito. A gente uhum, chegou do Brasil, a gente, né, não tinha aquilo, né, não tinha crédito, uhum. mas porque eu tinha um contrato de trabalho, a gente conseguiu abrir um cartão de crédito e já crescendo esse ter que crescer esse crédito, mas não foi Ai, problema, e nem para alugar o apartamento. A gente só deu o contrato da Westways e a gente conseguiu abrir sim. alugar o apartamento. Tem vagas para enfermeiros em Albuquerque? Bom, a gente sabe que sim. O que que você acha? Mesmo vendo vários enfermeiros, você acha a necessidade, Sim, a bastante. realidade do campus, né? Uhum. Então, o hospital, ele sempre tem travel nurses. Então, isso já resume a necessidade de enfermagem aqui no país. A gente tem o travel nurse, custa muito mais caro para o hospital. Uhum. Então, como a necessidade é muito grande, eles acabam contratando. Então, assim, eles gostam bastante da Westway. Então, eles gostam bastante dessa oferta de enfermeiros que a Westway traz para o hospital. Então, assim, enfermeira é aquela coisa muito difícil ficar desempregada aqui nos Estados Unidos. Fato. Qual a escala de trabalho? Então, eu trabalho 3 plantões de 12 horas por semana. Você tem possibilidade de pegar, às vezes eu pego, eu sou uma pessoa que eu gosto da minha rotina, então eu tento não trabalhar overwork, eu trabalho só Uhum. realmente o que eu preciso, eu gosto da minha qualidade de vida, ir para Tá. academia, andar com o meu cachorro, priorizar realmente tipo minha saúde, minha vida, não só o Sim, trabalho. sim. Muito Então, importante, com certeza. sim, e meu schedule, como eu tenho um contrato com a instituição, eles colocam a gente parte do sistema deles de clock-in, que é para você, quando você entra, você faz lá o seu cadastro que você chegou, você sign in, e aí quando clock in, e quando você vai embora, assim como o seu lunch break, você clock out, e você tem acesso ao seu schedule. Ele faz normalmente por mês. Então, agora eu tenho o meu calendário de junho até mais ou menos o dia 2 de julho. E aí, mais ou menos na última semana de junho, ele posta o do mês seguinte. Então, eu vou ter, enquanto eu tiver contrato com eles, ele vai postando o meu schedule. Então, isso é uma questão muito boa quando você assina um contrato com a instituição, porque você vai ter uma oportunidade maior de planejar. Então, no início, eles realmente não tinham esse update do schedule, então realmente, tipo, até a quinta-feira anterior, eu não sabia qual vai ser o meu plantão da próxima semana. Então, realmente dá uma ansiedade um pouco maior, que você não sabe se você vai trabalhar todos os plantões juntos com a semana anterior, você realmente não tem ideia, você não consegue marcar um appointment, você É. fica muito perdida. E com isso que eles começaram a fazer com o Ashes, eles conversaram e decidiram colocar a gente parte do sistema também.
e dar o calendário facilitou muito, que agora eu já sei, já Maravilhoso. posso viajar, então assim que eu recebo, você tem possibilidade de trocar com outros enfermeiros, assim como a gente troca no Brasil. Não existe essa questão de tipo permuta, de negociar. Não sei se alguém quiser trocar, você precisa, eu preciso desse dia. Recentemente, uma enfermeira ela precisava de um dia porque ela ia viajar para visitar a família. E eu fiz, eu troco, não tenho nada, vou estar off. Então a gente trocou, ela Uhum. vai trabalhar o meu dia e eu trabalho dela e tudo certo. Então é Maravilha. muito tranquilo. Você pode recusar de trabalhar em um local específico por não gostar. Pode, ouvimos isso. Sim, acredito que você consegue conversar com o Westways e pedir alguma transferência, dependendo da necessidade. Eu nunca tive essa experiência porque realmente eu já fui para a Encompass e fiquei lá até hoje, então, sim. É. Não, sim, tem sim. A gente já fez isso. Assim, não às vezes de cara, né? Eles oferecem um local, você fala, não quero, é porque, não sei, não gostei do nome, mas você não conhece, né? Você vai lá, conhece, vê, não curti, sei lá, achei muito complicado. E aí já falei, ó, não quero voltar nesse local, tal. Claro que, assim, às vezes você dá uma chance, né? Vou vir, enfim, vou tentar aprender, Uhum. mas sim, de uma forma geral você pode. A gente vai deixar a live salva, sim, várias pessoas pedindo. Ah, acho que é isso. Ah, qual a importância do inglês para ter sucesso? Hum, ok, muito importante. É uma coisa, se você conseguir fazer um intercâmbio, se você tiver essa possibilidade antes de você mudar, eu sugiro muito que realmente comunicação pode ser uma barreira muito grande e que Sim. realmente impeça você de ter sucesso aqui, por conta de que se você não conseguir se comunicar direito com o paciente, com o seu supervisor, passando o report para outra enfermeira, realmente pode comprometer o seu trabalho. Então, minha dica é pratique sempre que você puder, tá falando com outras pessoas. Uma coisa que me ajudou muito, eu realmente não tinha muita experiência com inglês quando eu comecei, mas o meu inglês do meu primeiro ano como au pair teve uma mudança muito grande, porque eu converso muito. E eu não tenho muito, nunca tive muito medo de errar. Eu sei que eu sou imigrante, é minha segunda língua, então não tenho medo de falar, converso, estou sempre estudando e sempre converso com qualquer pessoa e isso que me fez muito melhorar o meu inglês. Porque o que eu percebo, até com outros au pairs que vieram no mesmo programa de intercâmbio, que até hoje o inglês delas nunca foi para um nível mais avançado por conta da prática, que as pessoas ficam muito envergonhadas, eu não sei, então não vou Sim. falar, e aí Hum. tenta, com isso, tenta sair só com pessoas do ciclo de brasileiro, não quer muito ter contato com o americano, porque não se sente confiante, e tudo isso acaba realmente interferindo no improvement do seu inglês. Sim, sim. Então, A gente sempre fala isso, tem que perder a vergonha e falar errado mesmo, que aí eventualmente você vai até começa a uhum. se autocorrigir porque você já está treinando e então você fez certíssimo e por isso que tá aí com muito sucesso. É isso aí, gente, não tem que perder a vergonha e Exatamente. ir para cima. Vocês já tiveram problema com sotaques diferentes? Sim. Eu já tive bastante. Tem um pessoal que vem, às vezes, da Middle East ou Uhum, África, que às vezes eles têm um accent muito strong. E às Uhum. vezes eu, tipo, can you repeat that? Didn't get that. Não entendi. Pode repetir, por favor. E assim, realmente a gente também, às vezes a gente fala e a pessoa, não entendi, podem me uhum. explicar. E às vezes pode ser tanto por o sotaque, como realmente pelo entendimento da palavra, às vezes é uma palavra diferente, e aí você sempre consegue chegar a como denominador que todo mundo entende, que a gente Sim, só tenha certeza que você realmente passou a informação correta, que o receptor captou o que você está transmitindo, porque às vezes é isso, você acha que a pessoa entendeu, a pessoa não entendeu, e a gente sabe que enfermagem é muito comunicação, isso de passar, às vezes o paciente precisa de um exame, precisa de alguma medicação, e aí você passa, o enfermeiro não entendeu,
não vai pedir para o médico. Então, eu trabalho night shifts, então a gente tem um médico on call, mas para algumas, em casos que não são emergências, realmente a gente tem que esperar até o enfermeiro do dia para a gente passar o que a gente precisa. Ó, esse paciente precisa disso, se você conseguir falar com um Uhum. provider durante o dia. Então, realmente, você precisa que essa comunicação seja muito clara. Sim, por isso que essa é uma das teclas que a gente sempre vai bater aqui, porque é uma dúvida frequente, né? Ah, meu nível de inglês, tudo mais. A gente encoraja vocês, estudem, né, percam a vergonha, mas precisa do inglês. Não tem como fugir. Como é que você vai desempenhar o seu trabalho, né? É muito mais do que passar nas provas, é realmente você viver nessa nova cultura, né? Sim. E um plus é espanhol. Eu falo um pouquinho de espanhol, entendo, e realmente quando a gente tem algum paciente que fala espanhol, não tem ninguém que Uhum. fala espanhol no plantão, ah, Thalita, chama Thalita, porque como a gente está também em plantão noturno, às vezes a gente não consegue usar o tradutor, às vezes tipo, tem essa maior dificuldade, às vezes é uma coisa que a gente precisa de uma resposta rápida, então eu só vou lá e Uhum. falo com o paciente, e eles se sentem muito mais acolhidos quando sabe que tem alguém que entende eles, porque muitas vezes são pacientes que moram aqui há 20, 30 anos e nunca aprenderam inglês. Então, Uhum. quando você fala que você fala um pouquinho espanhol, eles já se sentem mais à vontade para abrir e falar mais sobre como eles estão se sentindo e tudo mais. É verdade. Fala da comunidade brasileira. Bom, a gente não tinha, né, uma comunidade assim. Conhecemos alguns brasileiros, mas não na enfermagem. Uhum. Ou amigos de amigos em comum. E era bacana, mas não era assim uma comunidade brasileira, era um casal. É. Assim é. Aqui tem um grupo, assim que eu mudei para cá, tem um grupo no Facebook de brasileiros em Albuquerque. Então tem um pessoal, acredito que é um pessoal mais velho, Hum, não sei muito conhecemos bem. também. Nunca fui muito que eles jogam vôlei, eles fazem tipo alguns encontros, mas nunca realmente coincidiu com o meu time off. Mas depois que eu vim para cá, logo em seguida, alguns meses depois veio a Tatiara, e aí depois Uhum. da Tatiara começou vindo mais gente, aí tem a Juliana, agora Uhum. teve a Raíssa e a Mariana, então a gente todos nós trabalhamos no mesmo hospital e a gente marca para sair junto. Então, assim, é uma experiência muito boa, que você já tem um suporte. Então, quando a Tatiara veio, já encontrei com ela antes dela começar o plantão lá na Encompass, já passei algumas dicas. Então, você realmente consegue ter Maravilhoso. essa primeira visão que eu não tive. Então, eu faço questão de dar para o pessoal que vem, que eu sei que realmente ajuda muito você já saber mais ou menos como funciona em relação ao sistema, em relação à rotina, só realmente para Uhum. amenizar a ansiedade de estar começando. Gente, maravilhoso. Vocês aí, tem um monte de enfermeira nossa aqui na live. Vocês, assim, são abençoadas. Vão chegar aí, vai ter Thalita, vai ter um monte de gente que Sim. vai, assim, é ótimo, isso é maravilhoso. A gente. Você recomenda ir primeiro como au pair? Ah, se você precisa muito do inglês e você realmente não tem como vir no intercâmbio de um mês. Então, eu recomendo sim que você faça um programa de intercâmbio. Então, o au pair é bom porque você mora com a família, você recebe um apoio financeiro, você não paga conta, então é uma questão muito melhor nesse sentido financeiro. Mas se você consegue vir no intercâmbio de alguns meses só para focar no inglês, eu acredito que não tem necessidade de vir no au pair. Porque, sinceramente, se eu já tivesse revalidado meu diploma e estado no processo, eu não teria feito por contas lógicas, que é muito melhor ser enfermeiro. Você vai estar trabalhando, eu estaria Uhum. trabalhando há muito mais tempo, então Uhum. realmente o retorno é muito maior. Mas Sim. overall, tipo, a experiência que eu tive como au pair na enfermagem foram muito boas. Eu não voltaria atrás nada que eu fiz. Que bom. A Westface tem oportunidade em área hospitalar em Albuquerque depois de alguns meses de experiência.
Sim, a Thalita tá num um rehab hospital, né? É um hospital específico, é que a gente não tem muito disso no Brasil, mas é um hospital específico para reabilitação. Geralmente pega muito pós-cirúrgico, né? Uhum. Sim. Ah, e também na época que a gente morava aí, a gente tinha uma colega que trabalhava, eu acho que no hospital da UNM, eu acho que a USS Hum, tem contrato lá. sim. Então, eles têm sim, geralmente precisa ter um pouquinho de experiência antes de ir para lá, mas para o Encompass não, acho que já pode começar a ir direto para o Sim, Encompass, e né? tem outros hospitais aqui, Med Surgery, que eles aceitam. Eu acho que é o Kendrick. Tem outras Uhum. instituições que Uhum. você consegue realmente. Uma coisa que eu recebi muito de dica que é tipo, uma vez que você está no Med Surgery, não saia, porque é uma. Nos Estados Unidos tem tipo, a maioria dos hospitais muito, eles requerem muito tipo Med Surgery, que é logo que o paciente sai da cirurgia, ele vai para o andar e aí fica lá por alguns dias até ele ir para Tipo rehab. Então, enfermaria, né? é Médico cirúrgico. exatamente a enfermaria, mas vai o Med Surgery vai toda parte, da parte que ele sai do bloco até quando ele vai na rehab. Então, é uma área muito grande que realmente Uhum. tem. Então, você tendo essa experiência é muito bom para você. E vindo para, primeiramente, para a rehab, você já está pronta para trabalhar no Med Surgery. Você consegue ir para a enfermaria e ter mais ou menos os mesmos perfil de pacientes. Joia. Gente, a gente ainda. Vou pegar uma última pergunta aqui. Ainda tem algumas que eu acho que a gente não vai conseguir responder, mas se você fez uma pergunta que a gente não respondeu, manda pra gente por direct e a gente responde depois nos stories, tá bom? Ou manda depois pra Thalita também, se for uma pergunta específica, e ela manda pra E aí gente. vocês podem me mandar mensagem também, assim que eu puder, eu volto. Joia, Né? joia. A última pergunta, então. Você teve dificuldade para fazer endorsement? Não sei se você fez endorsement ou você fez sua Fiz licença ainda. direto para New Não, Mexico? eu fiz endorsement, não, é muito fácil. Foi a parte mais fácil. Você chega, você já tem uma license, então você só faz online, paga, tira as digitais e uma semana recebe a license, a multi-state license. Muito tranquila. Joia. Então, tá bom, gente. É isso aí. As demais dúvidas, mandem pra gente. E, Thalita, muito obrigada. Foi muito bacana essa live. Foi muito legal conhecer mais ainda da sua experiência. Você é maravilhosa. Parabéns pelo seu trabalho aí, por ser aí pioneira na enfermagem brasileira, ah, em Albuquerque. Muito feliz por você. Muito sucesso aí na reta final do seu contrato com a Westways. Parabéns pela sua trajetória, né? Não é todas as pessoas que fazem e fazem esse caminho, né? Realmente. Encara e vai, e muito parabéns. Ah, muito obrigada, obrigada pelo todo o apoio de vocês, do Tiago também. Foi muito importante. Ele sempre me deu, seja como amigo, como meu recruiter, ele sempre estava ali para me dar um reassurance durante todo o processo, durante o adjustment of status. E realmente sou muito grata a vocês, obrigada por tudo. E é isso. É isso, ó. Muito obrigado. Sucesso para você, tá? Bye, bye. Tchau, Tchau, gente. tchau. A Tchau. live vai ficar salva. Beijo para todo mundo.